No longínquo 2024, ainda no governo Joe Biden, Diogo, os Estados Unidos baniu o TikTok. Obviamente, isso não impediu ninguém de publicar dancinha, publicar videozinho engraçadinho, porque várias suspensões do aplicativo foram sendo feitas, tanto é que ainda hoje ele tá funcionando lá. É bom deixar claro que ele tá banido dos Estados Unidos. Só que essa pelega, essa treta tá prestes a chegar a uma resolução e ela teve uma solução curiosa, né? Uma ajuda, uma inspiração chinesa. Mas antes de tudo, vamos contar pro pessoal como que ela foi desenhada. Bom, isso, você colocou aqui o resumo, então o TikTok já no governo Joe Biden passou por esse processo aí de banimento e aí foram suspensos os banimentos, mas agora, no fim de setembro, o presidente Trump, então, assinou uma ordem executiva que permite, então, a aquisição do TikTok por um grupo de empresários dos Estados Unidos. Então, basicamente assim, qual que é a estratégia? O argumento é que o TikTok, sendo controlado por um grupo chinês, poderia trazer um risco de segurança nacional. Coleta indevida de dados, risco de privacidade. Talvez eles sejam experientes nesse tema, não é mesmo? Afinal, eles têm plataformas no mundo todo. Snowden que o diga. Snowden que o diga. Então, a imposição agora é a operação nos Estados Unidos, não é a operação do TikTok no resto do mundo todo, a operação nos Estados Unidos precisa ser controlada por um grupo majoritariamente americano. Americano ou de países... de amigos, aliados, né? Se bem que hoje quem que... Essa definição de aliados dos Estados Unidos também tá uma coisa meio cinzenta. Canadense é aliado dos Estados Unidos? Então, se perguntar pro Trump, não é, né? Inglês é aliado dos Estados Unidos? Então, fica a pergunta, né? Então, basicamente, 80% com esse grupo, 20%. E aí tem nomes curiosos, nomes de primeira ordem ali de amigos de Donald Trump, né? Começando com Larry Ellison. Larry Ellison, que é o CEO da Oracle, que virou a nova vedete do mundo da tecnologia. A Oracle tava sumida, né? Tava sumida porque a gente só olha para as 5 primeiras posições, mas ela nunca deixou de ser uma das empresas mais valorizadas do mundo. Mas agora ela valorizou tanto que ela fez o Larry Ellison virar um dos homens mais ricos do mundo. E a gente fala homens mais ricos do mundo porque no topo só tem homem, né? Exato, 40% valorizou num dia. Pô, Zé. Você tinha ações comprou? Da Oracle? Eu vacilei, não comprei. Não tinha? Você sabe que eu trabalhei na Oracle, né? Ah, é? É. Então você tem ação da Oracle? Não tinha. Então, perdi o bonde, cara. Nada mais reconfortante para um vacilão do que outro vacilão na frente dele. Mais vacilão ainda. Mais vacilão ainda. E o Larry Ellison, ele desbancou o Elon Musk, que é o ex-homem mais rico do mundo e ex-amigo do Trump também. Dá pra gente ver que nessa rodinha só tá amigo do peito. Tem o Larry Ellison, tem o Rupert Murdoch, que é um magnata da imprensa e dono da Fox News. E tem mais uma pessoa que tá presente no lar de muitos brasileiros. Ô, louco. Agora eu fiquei curioso. Quem que é? Michael Dell. Michael Dell. Michael Dell. Que, pra quem não entendeu, é o Dell. O Dell, do computador Dell. Pois é. É o nome dele que tá no computador de muita gente. E o curioso é que o Michael Dell, ele... Há uns tempos atrás, ele fechou o capital da empresa para não ter que responder a investidores que ficavam pressionando muito e tal, não sei o que, no momento que o mercado de computadores estava em declínio. E aí ele queria resolver as coisas de um jeito um pouco mais caseiro, por assim dizer. Além disso, nesse grupinho tem a Silver Lake Management, que é um fundo de investimento, e tem também a Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, que é do Mark Andreessen e do Ben Horowitz, é um dos maiores fundos de investimento do Vale do Silício. E é ela que destoa desse grupo, porque você sabe o que tem em comum o Larry Ellison, o Murdoch, o Silver Lake e o Michael Dell? São bilionários. Fora isso, obviamente eles são bilionários, mas além disso, eles são pessoas que não entendem bulhufas de redes sociais. Tipo Elon Musk? Tipo Elon Musk. A Oracle lida com grande bases de dados, interoperatividade, tá lidando agora muito com inteligência artificial, mas não tem no horizonte dessa empresa, não tem no cardápio de soluções dela uma rede social. O Murdoch não precisa nem dizer, ele lida com jornal e TV. A Dell lida com o computador que tem na nossa casa. A Silver Lake é um fundo de investimento. Agora, quem manja de rede social e quem manda de inovação é o Andreessen Horowitz, porque eles já investiram em... Prepara que a lista é grande, hein? Twitter, Facebook, Clubhouse, Roblox, Substacks, todas as ferramentas que hoje em dia estão na vida das pessoas e tem um componente de
de interação muito grande. Aí você vai me dizer, mas eles só apostam em quem ganhou? Não necessariamente. Eles apostaram também na Zynga. Lembra da Zynga? Sim. Que era dona da Farmville, da Fazendinha. Só que quando eles apostaram, a Zynga era responsável por 15% da receita do Facebook. Ou seja, eles sabem quando entrar e quando sair das empresas. Os caras manjam. E esse é um fator fundamental, né? Porque quando a gente está falando dessa operação nos Estados Unidos, aí entra um ponto que é estratégico, que é a gestão da rede social em si, mas a questão específica ali do algoritmo, né? Então, o grande valor do TikTok está no seu algoritmo, no seu sistema de recomendação, que conseguiu quebrar essa grande... quase um monopólio, né? Das outras redes sociais ali, porque ela colocou essa conexão de pessoas a conteúdos por meio do algoritmo. Então, todo mundo quer o algoritmo do TikTok, né? E era o algoritmo que estava emperrando essa negociação também, não é, Diogo? Exato, porque a China ela tem um poder de veto, né, dessa negociação. E um dos pontos mais sensíveis é vocês vão ter acesso a uma das tecnologias mais bem sucedidas chinesas, né? Que é responsável ali pela inteligência do TikTok. Que argumento de vendedor, até parece que eles são capitalistas, hein? Mas um outro aspecto importante é que recentemente faz alguns anos, a China reclassificou alguns produtos e serviços como estratégicos. E ela colocou algoritmos de redes sociais sob esse grande guarda-chuva. Que são sistemas de recomendações. São sistemas de recomendação. E um dos critérios, um dos aspectos de estar debaixo desse guarda-chuva é ter que receber uma autorização do governo chinês para qualquer tipo de transação envolvendo esse tipo de serviço. Vai licenciar para alguma empresa? Tem que bater lá no Partido Comunista Chinês e perguntar: eu posso vender, emprestar, licenciar, colocar na mão dessa outra empresa esse tipo de algoritmo? E aí, é só então que o governo chinês permite e a empresa pode fazer isso. Foi o que aconteceu com o TikTok e é por isso que a gente está nesse imbróglio todo desde então, né, Diogo? Exato. E assim, o que a gente analisa, assim, é essa ordem executiva do Trump, mas assim, ele é uma ordem executiva que permite que esse grupo adquira o TikTok. Mas, assim, tipo, o TikTok precisa ser aceito, né, como algo que vai ser vendido. Então, a gente precisa ter essa confirmação do outro lado também, né? Então, não houve ainda uma confirmação definitiva do governo chinês, né? Então, isso está sendo desenvolvido também. Pode muita coisa mudar aí. Mas, de todo modo, um aspecto dessa trip do TikTok nos Estados Unidos nos lembrou algo que aconteceu com uma outra grande empresa na China, ou seja, com um sinal trocado. O TikTok foi banido por uma lei dos Estados Unidos e por causa disso ele teve que abrir mão de alguns ativos super importantes que fazem com que o TikTok seja o TikTok e seja esse grande desafiante da Meta. No passado, o Google teve que deixar a China porque não concordava com uma lei chinesa. Você lembra dessa história? Claro, isso era o momento da grande penetração ali da internet na China. A China implementando o que hoje é conhecido como a grande muralha de firewall, né, da China. Então, ou seja, ter um controle ali de informação. E para entrar na China, você tinha que se adequar a algumas regras do governo, muitas vezes abrir códigos e patentes. Eu trabalhei para uma empresa de telecomunicações que ia entrar com uma operação na China. E aí precisaria abrir alguns códigos e patentes também. E aí a empresa decidiu não entrar com uma operação que ia conseguir. Quem quiser saber dessa história, manda uma DM pro Diogo. Eu sei do que você tá falando, mas voltando ao Google, aconteceu isso com o Google. Lá por 2007, alguma coisa assim, o Google começou a ser hackeado, a sofrer vários ataques cibernéticos. E não sei se você lembra, mas era um momento que o Google também tinha acabado de lançar o Gmail. Essa é uma história que eu lembro bem, porque o Google lançou o Gmail no dia 1º de abril. E as empresas de tecnologia sempre fazem aquelas brincadeirinhas, aí todo mundo olhou e falou assim, peraí... É mentira, né? É óbvio que é mentira. Essa empresa... 1 giga de e-mail grátis. Essa empresa faz busca na internet e tá me dando e-mail? 1 giga? Não, não é não. Mas quando o Gmail tava lá na China... O Google passou a ver que vários ataques começaram a ser feitos contra ativistas chineses. Eles investigaram um pouco e descobriram que os ataques partiam não só de Pequim, como partiam muito provavelmente, do governo chinês. Ele bateu na porta do governo e falou: que é essa?
Não teve muita resposta, e aí a partir daí o governo chinês, como você já mencionou, começou a pressionar com mais força para o Google acatar o grande firewall. Eles não toparam. E uma coisa curiosa é o seguinte, o grande firewall naquele momento, ele pedia até para filtrar mensagens no e-mail. Imagina, você está escrevendo alguma coisa que tem uma palavra que o governo chinês não gosta, o e-mail não chega na sua caixa, não chega na sua caixa, aí gera aquelas situações lá de você falar que mandou um e-mail para alguém e o e-mail nunca chegou porque você escreveu, sei lá, Politburo, escreveu China, escreveu alguma palavra que não cai no gosto do partido. O Google foi para Hong Kong, que é uma zona autônoma de alguma forma, começou a espelhar o seu serviço de lá. A China cortou esse fio e aí o Google permanentemente ficou fora da China. Tentou voltar em 2016, tentou voltar em 2018, mas a partir daí toda e qualquer empresa americana que lide com a internet tem que pedir autorização do governo chinês. Muitas delas não recebem e isso promove aquelas imagens ridículas, tipo o Mark Zuckerberg correndo em Pequim, na chuva, com uma baita poluição, fazendo algo que pouquíssima gente na China faz, mas para tentar agradar os chineses, mostrar que ele, de bom grado, queria concordar com as regras que acontecem por lá. E, de qualquer forma, né, esse movimento que a China fez contra o Google, não só contra o Google, contra outras empresas de tecnologia, acabou fortalecendo também a sua própria indústria local. Então é aí que surgem os buscadores chineses, as redes sociais chinesas, os sistemas de mensageria instantânea chineses, né? Então, aí o WeChat, Baidu, todas essas outras organizações também, porque, óbvio, se as empresas americanas tivessem penetrado e colocado sua operação lá, serviços que são muito demandados pela população estariam sendo resolvidos por essas empresas de fora. Uhum. De uma certa forma, a China acabou promovendo o seu mercado local, né? Bom, mas voltando aos Estados Unidos, não é a primeira vez que o Trump tenta beneficiar alguns dos seus amigos do peito, né? Já tentou fazer isso com o Elon Musk, não deu muito certo esse casamento. Hoje em dia, eles são ex-amigos em atividade, mas Larry Ellison, Michael Dell e o Rupert Murdoch continuam sendo do círculo íntimo do Trump e mais, com a posse do TikTok, eles vão cada vez mais fortalecer a sua presença no mercado que é muito relevante nos dias de hoje, que é o mercado de mídia e o mercado de mídia na internet e principalmente junto a jovens, que é um público consumidor em informação e um eleitorado em informação, algo que o Trump respeita muito e tem uma reverência, tenta perseguir e inflar como poucos. Mas ainda continuam muitas perguntas em aberto, as perguntas práticas, né? Então, isso acontecendo, isso de fato sendo vendido a operação do TikTok nos Estados Unidos, o que vai acontecer com o aplicativo em si? Então, por exemplo, como que fica essa questão da governança dos dados, da transferência dos dados e também a interoperabilidade? Por exemplo, é o mesmo aplicativo que vai ter nos Estados Unidos? Que é o mesmo aplicativo que tem no Brasil? Como é que eles vão dividir essa operação? Uhum. Um americano que sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil, como que fica o dado? Né? Fica vinculado ao TikTok ao ByteDance original, a essa operação dos Estados Unidos. Então tem uma série de questões que a gente tem muita dúvida e ainda não foram esclarecidas. De todo modo, essa questão só vai ser solucionada no comecinho de 2026, ou seja, até lá muita coisa pode mudar. Muito amigo do Trump pode entrar nessa boquinha aí e talvez o TikTok nem seja vendido, né? Mas vamos acompanhar, a gente volta a falar disso em Deu Tilt. Qual?